Oi, pessoal. Continuando então com a nossa matéria. Hoje a gente vai falar sobre os eumintos, plateumintos, que com esse nome provavelmente vocês não vão saber do que eu estou falando, mas quando eu explicar o que é, todo mundo conhece, tá? Mas antes, se vocês lembrarem na última aula, eu falei sobre os reinos dos seres vivos, né? Então a gente tem lá bactéria, protozoário, fungo, que a gente já viu. Aí a gente tem as plantas, que a gente não vai ver nessa matéria, e a gente tem o reino animal, né? Então, o reino animal, quem estuda é a zoologia, e esses eumintos que eu vou falar hoje, eles estão presentes no reino animal. Então, a zoologia é o ramo da biologia que estuda a origem e evolução dos animais, e para um ser vivo ser classificado como animal, ele precisa de algumas características. Então, uma delas é ser eucarionte, né? A célula dele ser um tipo de célula com núcleo organizado. Aí a gente já descarta as bactérias. Ser pluricelular. Então, ele é um ser que não é formado de apenas uma única célula, é mais células. E aí a gente já descarta os protozoários, né? E ele vai se alimentar exclusivamente por ingestão. Ou seja, ele vai ser heterótrofo, né? Ele vai retirar o seu sustento se alimentando de um outro organismo. Pode ser um outro animal, ou pode ser um vegetal, ou pode ser um fungo, né? Como a gente sabe que a gente se alimenta, enfim. A nossa fonte de alimentação vai ser se alimentando de outro ser vivo. Que é aí o que diferencia os animais, por exemplo, das plantas, né? Dos vegetais, tá? E dentro da zoologia, a gente vai dividir os animais em dois grandes grupos. Então a gente tem o grupo dos vertebrados e o grupo dos invertebrados, tá? Então os vertebrados são aqueles que têm o esqueleto por dentro do corpo e geralmente tem uma coluna vertebral, tá? Como é o caso dos seres humanos, os outros mamíferos, né? E os invertebrados são animais que não têm esqueleto interno, tá? E não têm coluna vertebral. Muitas vezes eles têm esqueleto, mas é um esqueleto externo. Por exemplo, vários insetos, a gente pode observar que quando a gente pisa, faz aquele barulhinho crocante quebrando, aquilo é o esqueleto do inseto, mas ele fica pelo lado de fora, tá? Não é interno. E aí eu trouxe uma imagem para vocês observarem. Nessa imagem aqui, a gente pode ver que tem alguns peixinhos, né? Dentro do oceano. E aí tem esse monte de coisa aqui, ó. Desse monte de coisa, o que que vocês acham que é, tirando os peixes, que é óbvio, né? Mas o que que vocês acham que é do reino animal? O que que é do reino vegetal? O que que pode ser um fungo? Já pensaram aí? Eu vou dar a resposta, hein? Então, à primeira vista, a gente pode pensar que os peixes são os únicos animais que estão ali nessa foto. Contudo, todos os organismos visíveis ali são do reino animal, tá? Incluindo aqueles que a aparência se parecem com ramos rendados, caules e folhas onduladas. Ou seja, aquilo é tudo animal. Nada disso daqui é planta, vegetal, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em corais. Corais, eles são do reino animal, eles não são plantas, tá? E esses animais são, na maioria, invertebrados, né? Os peixinhos são vertebrados, mas eles são invertebrados, ou seja, eles não têm coluna vertebral. Então, os invertebrados vão corresponder a cerca de 95% das espécies animais que a gente conhece. A grande maioria, tá? Eles ocupam quase todos os habitats da Terra, desde as águas escaldantes lá hidrotermais até a Antártida, lá onde fica tudo congelado sempre, tá? Os invertebrados também têm enorme variação de tamanho, então desde organismos minúsculos, microscópicos, até organismos gigantescos de 18 metros de comprimento, de animais invertebrados, tá? E aí o reino animal a gente divide em 9 filos principais, tá? Então a gente tem os cordados, que são o único filo de animais vertebrados, então todos os vertebrados vão estar dentro dos cordados. A gente tem os poríferos, os quinidários, os anelídeos, os equinodermos, os molúsculos, os artrópodes, que a gente vai estudar numa próxima aula, e os desta aula aqui, que são os plateumintos e os nemateumintos.
tá? Então, são os dois grupos que formam um grande grupo chamado euminto, beleza? Vou explicar rapidinho, então, cada um. O filo cordado é dos animais vertebrados, tá? Então, a principal característica desse grupo é a presença da medula espinal e da coluna vertebral, né? E os animais cordados a gente divide em 5 classes. Então, tem peixe, anfíbio, réptil, aves e mamíferos, que é o que onde o ser humano está incluído nos mamíferos, né? Então, ó, os peixes, o que diferencia eles, né? Então, eles vão ter o corpo coberto por escama e vão ter um tipo de respiração chamada respiração branquial. Em vez dele tirar o oxigênio do ar, ele tira o oxigênio da água, tá? E eles têm uma característica que é, eles não conseguem controlar a temperatura corporal. Então, a temperatura do corpo deles vai ser a mesma temperatura da água. Se a água esfriar muito, eles esfriam junto e acabam morrendo. Por isso que quem já teve aquário sabe que é meio chatinho cuidar dessa questão térmica, né? Os anfíbios, que são animais que dependem da água numa primeira fase da vida, a fase larval, que tem uma respiração branquial também, vai tirar oxigênio da água. E depois, ao longo da vida, eles vão passar por um processo de metamorfose e, na fase adulta, eles vão ter respiração pulmonar. Então, quais são os exemplos? Os sapos, as rãs, pererecas, salamandras. Então, elas têm uma fase lá, o girino, que vive na água, e depois o sapo consegue viver fora da água, tá? Mas também são animais pecilotérmicos, ou seja, não conseguem controlar a temperatura do corpo, conforme o ambiente. Depois a gente vai ter os répteis, né, que são animais que têm respiração pulmonar, então eles não respiram embaixo d'água em nenhuma fase da vida. Tem o corpo coberto de escamas ou de uma casca, né, uma carapaça. Pode viver tanto na água, mas respirando fora da água, né? Ou na terra. E também são pecilotérmicos, né? Então eles também não conseguem controlar a própria temperatura. Como exemplos, tartarugas, jacarés, lagartos, né? Depois a gente vai ter as aves, que são animais que têm o corpo geralmente coberto de penas, têm respiração pulmonar, e aí elas já têm a capacidade de controlar a própria temperatura corporal, né? Então elas são homeotérmicas, tá? Exemplos de aves: galinhas, avestruz, emas, pinguim, papagaio, beija-flor, todos esses passaricídeos que a gente conhece aí, né? E por último, aqui no reino animal, então a gente vai ter os mamíferos, tá? Que eles apresentam como característica ter pelugem, né? Pelo recobrindo o corpo. São homeotérmicos, né? Têm a capacidade de controlar a temperatura e têm respiração pulmonar, né? Então eles conseguem respirar só fora da água. Uma das principais características do grupo é o fato de que as fêmeas alimentam o filhote assim que nasce através de glândulas mamárias. Então, por exemplo, diferente do réptil e da ave, que eles põem ovos, né? É, as fêmeas dos mamíferos, elas gestam, e aí quando o filhotinho nasce, eles se alimentam por glândulas mamárias, daí que vem o nome de mamífero, tá? Então são exemplos de animais mamíferos, seres humanos, gatos, cachorro, morcego, cavalo, enfim. Mas saindo aí, ó, do filo cordata, né? Indo para os outros, a gente tem os poríferos, também faz parte do reino animal. Então, são animais primitivos de água doce ou salgada. São organismos que não têm órgãos, nem capacidade de locomoção, e a reprodução pode ser tanto de maneira sexuada quanto assexuada. Como exemplo, a gente tem as esponjas do mar, tá? Quem já assistiu Bob Esponja, então seria aquele desenho representa um animalzinho desse tipo aqui. Depois a gente tem os quinidários, que eles vivem em água doce ou salgada, e alguns deles têm a capacidade de locomoção e outros não, tá? Uma característica que os torna peculiares é a presença de um tipo de célula específico, que são os quinidócitos. Alguns exemplos são as águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. Alguns produzem, inclusive, um, uma substância tóxica que pode causar lesão para se defender, né? Depois a gente tem os anelídeos, que ó, tem o corpo formado parecendo, lembram como se fosse vários anéisinhos, um seguido do outro, né?
Então, eles vivem em habitats úmidos, na terra e nas águas doces ou salgadas. E como exemplo, a gente tem as minhocas e as sanguessugas, né? Os equinodermos, que são animais marinhos, com a presença de exoesqueleto, ou seja, ele tem um esqueleto mais por fora do corpo dele, tá? E o corpo dele possui uma simetria pentarradial, ou seja, ele sempre vai ter 5 pontas, tá? E aí são os exemplos das estrelas do mar. Também tem os pepinos do mar, ouriço do mar, mas quando a gente lembra de estrela do mar, sempre parece essas 5 pontinhas. São os equinodermos. Depois a gente vai ter os moluscos, que são animais de corpo mole, com uma presença de concha, né? Então ele sempre vai ter uma concha. E essa concha ela pode ser interna. Então nas lulas e nos polvos eles têm a concha internamente. E nos caramujos e nos mexilhões essa concha vai estar externamente. Habitam ambientes de água doce salgada. E como exemplo a gente tem os moluscos, mexilhões, polvos, lulas, lesmas, ostras e caramujos, né? Então, voltando lá para o Bob Esponja, o Lula Molusco aqui, ó. Depois, um outro filo super, super interessante são os artrópodes, né? É um filo muito diversificado, são caracterizados pelo corpo segmentado e a presença de exoesqueleto. Então, ele tem sempre um exoesqueleto, não um esqueleto externo, por fora, uma casquinha, né? E os principais são os insetos, daí tem as borboletas, abelhas, baratas, moscas, né? Tem os aracnídeos, que também estão dentro do filo artrópode. Então, entre as aranhas, os ácaros, os escorpiões, os carrapatos. As miriápodes, né, que são as centopeias, lacraias, que são aqueles compridinhos cheios de pezinhos. E os crustáceos, que são os que a gente come muitas vezes, né? Então, tem lagosta, caranguejo, siri, camarão. São todos artrópodes, tá? E aí a gente chega nos eumintos. Então, os eumintos são o que a gente vai ver hoje algumas doenças que eles causam. São parasitas, tá? Então, a matéria é microbiologia e parasitologia. Então, nesse caso aqui já não é mais micro, agora é parasito, tá? Então, os eumintos constituem um grupo muito numeroso de animais, incluindo espécies de vida livre e também de vida parasitária, sendo classificados em 2 grandes filos. Então, a gente vai ter os plateumintos e os nemateumintos, tá? O conjuntinho dos dois vai formar esse grupo dos eumintos. Tá? Os plateumintos, a palavra tem origem no grego, né? Então plate significa chato, ou seja, ele sempre vai ter o corpinho achatado, e euminte significa verme. Tá? São os representantes mais inferiores dos eumintos, se caracterizam por apresentarem uma simetria bilateral, ou seja, os 2 ladinhos deles são iguais, olhando externamente, né? Vai ter uma extremidade anterior, ou seja, a cabeça, entre aspas, dele. E algumas doenças causadas por plateumintos são esquistossomose, a teníase e a cisticercose, tá? Que a gente chama comumente esse grupo de doenças causadas por eumintos de verminoses, tá? Então, sempre que as pessoas falam assim, verme, é isso que a gente está estudando, eumintos, tá? E os nemateumintos? Então, os nemateumintos, a palavra também vem do grego, nemato significa filamento, né? Então, ele tem um corpinho redondinho, não é achatado. Esse é o que diferencia um do outro, tá? E euminto também vermes. Então, são vermes de corpo cilíndrico, afilado nas extremidades, ou seja, pontudinho na extremidade. Muitas espécies são de vida livre, vivem em ambiente aquático ou terrestre, e outros são parasitas, pode ser de animais ou de plantas, inclusive do ser humano. Outros exemplos de doenças causadas pelos nemateumintos, então a gente tem a ascaridíase e a ancilostomose. Tá? Vamos então falar das doenças, já que a gente começou. Eu vou começar falando da esquistossomose, ou a barriga d'água. Quem causa é um agente etológico chamado Schistossoma mansoni, tá? Então a esquistossomose é uma doença parasitária, e o sintoma clínico dela depende do estágio de evolução. Então, de 3 a 7 semanas depois da exposição, pode aparecer febre, perda de apetite, dor abdominal, dor de cabeça.
E esses sintomas podem ser acompanhados de diarreia, náusea, vômito, tosse seca, né? E pode acontecer também a hepatomegalia, que é o aumento do tamanho do fígado, a pessoa fica com aquela barrigona, tá? No ciclo da doença, como reservatório, tem dois hospedeiros, um definitivo e um outro temporário, intermediário. O hospedeiro definitivo é o ser humano e o hospedeiro intermediário são caramujos, tá? Então, qual que é a transmissão? Os ovos do parasita são eliminados pelas fezes do ser humano, e aí na água eles vão eclodir e vão liberar uma larva. Essa larva vai infectar um caramujo, se desenvolver dentro do caramujo, e depois de 4 a 6 semanas ela sai do caramujo, já transformada em cercária, e aí ela vai contaminar outros seres humanos, tá? E a contaminação não acontece necessariamente por ingestão. O ser humano no ambiente aquático, onde tem as cercárias do xistossoma, elas podem penetrar pelo pé, por exemplo, por qualquer parte do ser humano, tá? Mas esse que é o ciclo. E esse ciclo depende do caramujo para ficar completo, beleza? Então, na fase aguda da doença, é comum aparecer vermelhidão na pele, edema e coceira no local que o verme penetrou na pele. Depois de 1 a 2 meses, tem os sintomas que caracterizam a forma aguda da esquistossomose, né? Então vai ter febre, dor de cabeça, náusea, diminuição da força física, dor muscular, tosse, emagrecimento. E na fase crônica, o fígado é que costuma ser o órgão que fica mais acometido, né? E aí acontece a hepatomegalia, tá bom? E por conta do fígado aumentar, às vezes o baço também aumentar de tamanho, a pessoa fica com aquela barriga grande, e aí que sai um nome popular de barriga d'água. Parece que tá cheio de água a barriga. Fica um abdômen que a gente chama de abdômen globoso, né? A esquistossomose, também conhecida como xistose ou barriga d'água, é uma doença provocada no Brasil pelo parasita Schistosoma mansoni. Está presente em 19 estados brasileiros e estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas vivam em áreas com risco de infecção no país. No mundo, esse número cresce para cerca de 800 milhões. Populações mais pobres, que não contam com saneamento básico, são as mais afetadas. Por essa relação com a pobreza, a esquistossomose é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença negligenciada, que apresenta indicadores inaceitáveis e investimentos reduzidos em controle, pesquisa e tratamento. A transmissão se dá a partir do ciclo de vida do xistossoma. Uma pessoa infectada elimina ovos do parasita pelas fezes ou urina. Se não houver tratamento de esgoto, esses ovos vão parar na natureza e eclodir, dando origem a larvas que procuram caramujos de água doce para se hospedar e se desenvolver. Em seguida, as larvas desenvolvidas, chamadas cercárias, são novamente eliminadas e podem infectar as pessoas, seja pelo contato ou consumo dessa água. Dentro do corpo humano, elas atingem a fase adulta e se abrigam nos intestinos ou no trato urinário, provocando a doença e reiniciando o ciclo de transmissão. Por isso, o saneamento básico é fundamental para a prevenção. É necessário evitar o contato com água poluída e realizar o controle dos caramujos. A esquistossomose costuma ser assintomática nos 2 primeiros meses de infecção. Passado esse período, ela se divide em 2 fases. Na fase aguda, os sintomas incluem febre, dor no corpo, irritação na pele, diarreia e vômito. A partir do 6º mês de infecção, pode haver evolução para a fase crônica da doença, com sintomas mais graves, como inchaço do abdômen, aumento do fígado e do baço, cirrose, hipertensão pulmonar, alternância entre diarreia e prisão de ventre e hemorragias, entre outros. O diagnóstico é feito através de exame parasitológico de fezes ou de urina. O tratamento é realizado com medicamentos específicos, oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em casos graves, podem ser necessárias internação e cirurgia. Pessoas que apresentarem sintomas e histórico de visita à área de transmissão devem procurar imediatamente o serviço de saúde. Muito bem. Depois, a próxima doença é a teníase e a cisticercose, tá? Que são duas manifestações causadas pelos mesmos agentes etiológicos, tá? Então, a gente tem duas variantes desse agente. A gente tem a Taenia solium, que ela se desenvolve no porco,
e a tênia saginata, que se desenvolve nos bois, nos bovinos, tá? Então, uma é suína e outra é bovina. A teníase vai ser causada pela ingestão da carne bovina ou suína mal cozida e que tenham cistos do parasita no músculo, na carne que foi consumida, tá? Então, por isso que é importante a gente realizar um bom cozimento das carnes, né? Assando, fritando, cozinhando mesmo, para matar esses cistos, tá? E a cisticercose vai ser causada pela ingestão dos ovos do parasita, também muito parecido, tá? A maioria dos casos da infecção não causam sintomas. Em casos graves ou crônicos, sintomas podem incluir dor de barriga, perda de apetite, perda de peso e dor de estômago. Segmentos da tênia podem ser visíveis ao passarem pelo ânus e nas fezes. Esse aqui tem como o nome popular solitária teníase, tá? A gente já ouviu falar em solitária. Medicamentos são usados para tratar a teníase e cozinhar a carne em temperaturas seguras, bem como ter condições adequadas de saneamento, pode ajudar na prevenção. Tá? Aqui a gente tem uma imagem que mostra como que é o parasita na fase adulta, né? E o ciclo então, o ser humano infectado, ela se desenvolve no trato intestinal, e aí é liberado nas fezes os ovos, que vão chegar por meio da água em algum animal que vai consumir, né, o bovino ou suíno, e esses cistos eles vão se desenvolver no músculo, na carne desses animais. E depois uma carne de um animal desse que tiver mal cozida, né, que o cisto ainda tiver viável, quando for ingerida por uma outra pessoa, vai acabar completando o ciclo de contaminação, certo? Também da mesma maneira, no caso não só do bovino, como do suíno também, tá? Tem o mesmo ciclo. Falar que é a doença solitária? Sabe o nome correto dessa doença? Cisticercose. Eu sou a Juliana Pina e esse é mais um vídeo da série Descomplica a Saúde do canal do Hospital Sírio-Libanês. Aqui no Brasil, desde criança, a gente escuta falar sobre solitária. A gente sabe que é uma verminose que cresce a barriga, mas o que mais a gente precisa saber sobre a cisticercose? Os nossos especialistas vão nos ajudar. Doutor Lucas, o que é cisticercose? Sabe, Juliana, cisticercose, na verdade, ela é uma doença causada pelo estágio larval da solitária, como você disse. A solitária, o nome da solitária é a tênia, particularmente a tênia solium, que ela tem um ciclo do parasita, que ela compartilha esse ciclo entre os humanos e os suínos. Nos humanos, é o ciclo definitivo do parasita, ou seja, é a tal da solitária, como você disse, onde quando nós comemos uma carne mal cozida, que tem a presença da larva no suíno, essa larva vai se desenvolver no nosso intestino e vai ganhar sua fase adulta. E, portanto, é aí que a gente chama solitária. E, doutor Bruno, para complementar já o que o doutor Lucas começou, o que causa essa doença? Na neurocisticercose, as manifestações clínicas podem ser diversas e elas vão depender basicamente do número de lesões encontradas no sistema nervoso central, se esses cistos estão viáveis ou não, porque eles podem degradar e calcificar, e também da localização destes cistos. Mas basicamente existem duas formas de manifestação clínica. A primeira e mais comum são as convulsões. Então, um paciente que começa a apresentar convulsões em uma área endêmica, uma das causas que tem que ser descartada é a neurocisticercose. E a outra forma são as decorrentes da hidrocefalia, que é quando os ovos, né, essas larvas, os cistos, acabam atrapalhando a circulação do líquor, que é o líquido que percorre, que fica em volta aí do nosso cérebro, e isso acaba aumentando a pressão craniana, levando a enjoo, vômito, muita dor de cabeça e, por vezes, também alteração do nível de consciência. E, doutor Lucas, como se contrai a cisticercose? Existem várias formas de contaminação, mas todas elas estão relacionadas à ingestão de ovo, dos ovos. Ou seja,
Esses ovos eles podem ser dispersos pelo vento. Esses ovos eles podem ser dispersos por insetos, moscas, besouros, etc. Então, quando a pessoa irriga verdura, irriga frutas, é a ingestão desses alimentos contaminados que pode provocar. Também existe ainda a autocontaminação. Então, a pessoa que tem o próprio verme, e aí não tem um hábito de higiene adequado, ou ele se autocontamina, ou ele, ao manipular os alimentos, pode contaminar outra pessoa que vai ingerir esse alimento. E, doutor Bruno, tem tratamento? Temos tratamento, mas esse tratamento também vai depender, como eu disse no quadro clínico, de como está a forma, o tipo de lesão no sistema nervoso central e também do quadro clínico. Então, aqueles pacientes que apresentam apenas as lesões calcificadas, onde não há mais o cisticerco viável, eles precisam ser, na verdade, acompanhados com um neurologista que vai usar anticonvulsivantes para prevenir as crises. Agora, se no exame de ressonância magnética nós observamos cistos viáveis, ou seja, temos larvas vivas, além dos anticonvulsivantes, há necessidade também do uso dos antiparasitários específicos para o cisticerco, que são basicamente dois, o praziquantel e o albendazol. Bom, eu quero agradecer ao doutor Bruno, ao doutor Lucas, pelos esclarecimentos. É sempre muito bom a gente escutar respostas de especialistas. E também eu quero dizer que a gente tem outro vídeo aqui no canal sobre cisticercose. Então corre lá e assiste. E se você gostou desse vídeo, curte. Você vai falar que... Muito bem. Vamos passar agora para falar da ascaridíase, que essa aqui é a famosa, hein? Então, quem causa é um plateuminto chamado Ascaris lumbricoides, que é popularmente conhecida como lombriga, tá? Essa doença. Então, é uma doença parasitária do ser humano, causada por um euminto. Habitualmente não tem sintomas, mas pode se manifestar por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Quando tem um grande número de parasitas, pode também acontecer o quadro de obstrução intestinal. Então, a pessoa não consegue evacuar pela quantidade de parasita que tem ali no intestino. E, em virtude do ciclo pulmonar da larva, alguns pacientes podem apresentar manifestações pulmonares. Eu não sei se algumas pessoas, se muita gente sabe, mas ela tem um ciclo pulmonar também, tá? Então, qual que é a forma de transmissão, né? É por ingestão de ovos infectantes do parasita, né? Então, os ovos da lombriga a pessoa acaba ingerindo na alimentação. Então, pode vir do solo, da água, alimento contaminado ou contaminação com fezes humanas, e ela vai se desenvolver ali dentro do nosso corpo, tá? Então, ó, as fezes da pessoa infectada acabam caindo no solo, e aí elas vão ser ingeridas junto com a alimentação, tá? E aí os ovos eclodem, entram na circulação, e aí eles vão migrar do intestino para o pulmão, tá? E aí essas larvas que estão no trato pulmonar, por reflexo, né, na tosse, no espirro, elas vão acabar indo parar de volta no esôfago e vão migrar novamente para o intestino. Tá? Que é lá que elas vão, na fase adulta, que elas vão ficar alojadas. Vamos ver mais um outro vídeo aqui. Vou falar ascaridíase. Você sabe do que eu tô falando? E lombriga, sabe como pega? Eu sou a Juliana Pina e esse é mais um vídeo da série Descomplica a Saúde do canal do Hospital Sírio-Libanês. E hoje nós vamos falar sobre ascaridíase, a popular lombriga. Você sabe como é que funciona a prevenção, o contágio, o tratamento? Bom, duas das nossas especialistas vão falar um pouco melhor sobre esse assunto. Doutora Gladys, quais são os principais sintomas da ascaridíase? Ascaridíase, Ju, tudo bem? Bom dia. É uma doença provocada por um verme. É um verme que, na fase adulta, ele é grande, se parece até com uma minhoca, é um verme grande mesmo. Mas ele tem várias fases do desenvolvimento dele, todas elas se passam dentro do nosso organismo,
Em cada uma dessas fases, a gente pode ter um tipo de sintoma. Os mais comuns são o de trato gastrointestinal mesmo, quando a gente pode ter diarreia, a gente pode ter dor abdominal, a gente pode ter perda de peso, depende um pouco também da minha quantidade de defesa do organismo, que é capaz de fazer. Eu posso ficar com quase nenhum sintoma, eu posso ter nenhum sintoma e eu posso ter até um intestino completamente obstruído por uma quantidade descontrolada de vermes e acabar, inclusive, precisando retirá-las de uma forma cirúrgica. O mais comum são as formas leves do intestino. Essas outras a gente não costuma perceber. Mas a gente, durante a fase pulmonar, vai ter tosse, e aí, nesse momento, a gente pode identificar as larvas no catarro, ou mesmo depois nas fezes, a gente pode ter abscesso hepático, então, várias possibilidades, mas o mais comum é o intestino mesmo, a gente pode ter dor abdominal, perda de peso, anemia, sintomas relacionados à contaminação de vermes, a famosa lombriga. E, doutora Maria Zilda, como se prevenir dessa doença? Fatores favoráveis para que essa verminose exista estão lá presentes. Quais são elas, né? Saneamento básico, que você não tem, né? Água tratada é a segunda, é uma tríade. O saneamento básico, a água tratada e a educação da população. Porque você precisa ter algum grau de conhecimento para saber que você não pode mexer na terra, em lugares que podem estar contaminados por fezes, é muito frequente, e você levar as mãos à boca, por exemplo, né? E você também precisa conhecer um pouco de como é que se dá a transmissão. E o saneamento básico, que é o fundamental. Não adianta você investir em tratamento se você não criar condições para que aquilo não se mantenha, né? Se você não tiver água tratada e esgoto, você vai continuar tendo essa verminose com essa incidência imensa, que no Brasil é imensa mesmo, tem muito, porque você não tem as condições para resolver isso. Se você continua não tendo banheiro, não tendo a água tratada, continuam as pessoas defecando no solo, lá ficam as larvas, e as larvas são ingeridas por outras pessoas. E aproveitando, doutora Maria Zilda, é comum essa doença na zona rural ou isso seria um mito? Um mito? Não, é uma verdade, é uma verdade. Ela é, teoricamente, muito mais frequente nas zonas rurais do que nas áreas urbanas. Por quê? Porque você já tem uma quantidade maior de situações estruturais que permitem que nas cidades você tenha menor contaminação. Então, a contaminação mais frequente é na área rural. E, doutora Gladys, como é que é feito esse diagnóstico da ascaridíase e tem cura? Tem cura. O diagnóstico é feito em etapas, na verdade. A primeira coisa é a suspeita do diagnóstico, a parte clínica. Você tem, como eu falei, uma pessoa, em geral, mais frequente com sintomas gastrointestinais, ou então uma fraqueza crônica, crianças que não ganham peso, as crianças são mais suscetíveis a sintomas, os adultos têm um pouco mais de reserva, a gente fala. Então, essa pessoa com uma clínica compatível, a gente buscaria uma epidemiologia compatível, quer dizer, ela se expôs de alguma maneira óbvia, né? Esteve realmente em algum lugar onde a contaminação é mais fácil de acontecer, com um pouco saneamento, ela não tem o hábito de higienizar as mãos, ela comeu sem higienizar as mãos, isso é outra coisa. E, por fim, o método laboratorial, que seria pelo exame das fezes. A gente trata com vermífugos, é um tratamento bastante simples, na verdade, alguns dias de comprimidos com efeito colateral super pouco, efeito colateral, um tratamento tranquilo, completamente curável. Obrigada, doutora Gladys. Obrigada, doutora Maria Zilda. É sempre muito bom a gente escutar respostas de especialistas. E você sabia que a gente tem outro, se eu falar... Muito bom. Vamos prosseguir, então, falando da ancilostomose. Então, a ancilostomose é causada por um euminto chamado Ancilostoma duodenale. Vai ser transmitido por ovos do parasita que vão estar contidos em fezes, que são depositados no solo, e ali eles vão conseguir se desenvolver, chegando até um terceiro estágio, que elas vão estar aptas a infectar outras pessoas a partir de 7 a 10 dias.
A infecção nos seres humanos acontece quando essas larvas penetram na pele, geralmente pelo pé, tá? E aí essa penetração causa uma dermatite, uma irritação no pé, mas a pessoa acaba negligenciando, né? Não imagina o que foi. E depois que essas larvas penetram na pele, elas passam pelos vasos linfáticos. Então, quando a gente lembra lá do sistema circulatório, a gente tem os vasos sanguíneos, mas a gente tem também alguns vasos que são chamados vasos linfáticos. E aí, pelos vasos linfáticos, eles vão conseguir chegar na corrente sanguínea e chegar pela corrente sanguínea no pulmão. No pulmão, eles vão penetrar pelos alvéolos, e aí eles vão migrar para a traqueia, e da traqueia eles vão chegar na faringe, e por reflexo a gente vai acabar deglutindo, e aí eles vão fazer todo o caminho do trato gastrointestinal até chegar no intestino delgado, e aí é lá que eles vão se desenvolver, tá? E aí, depois de 6 a 7 semanas, vão atingir a maturidade e produzir ovos que vão gerar novas larvas, né? Então, olha que loucura o caminho que esse bichinho faz para chegar, né? Penetra muitas vezes pelo pé, que é o que tem mais contato pelo solo, migra por vaso linfático, sistema circulatório, chega no pulmão, traqueia, esôfago, até chegar no intestino, tá? Vamos ver mais um outro videozinho. Calma, pessoal! O Dudu está doente. Não vai poder brincar hoje. O que aconteceu? Dudu está com ancilostomose. Meu Deus! Tão jovem! Será que vamos ter tempo para se despedir dele? Calma aí, pessoal. Ele já está ficando melhor. Está seguindo o tratamento que a médica passou e logo, logo poderá brincar com vocês. Mas tem pessoas que morrem disso sim. Portanto, todo cuidado é pouco. Acho bom vocês não andarem mais descalços, para não pegarem também. Como assim? Explica melhor isso aí, Melina. Melina, conta como aconteceu com o Dudu. Não quero ficar doente também. Bom, já que vocês insistem, tudo começou quando o Dudu estava brincando no campinho do bairro, aquele que vocês jogam bola. Sem perceber, a larva de um verme penetrou a pele dele. Na hora ele não sentiu, mas depois uma parte do pé ficou vermelha e inchada. Parecia uma picada de inseto. Como não era nada grave, ele não deu atenção. Dias e meses foram se passando até que ele começou a se sentir cada vez mais cansado, preguiçoso. Mas o Dudu é um preguiçoso. Não, Léo, ele não é. Ele está preguiçoso. Posso continuar? Pode. Vai, fala aí pra gente o que aconteceu depois. Além desse cansaço, ele começou a ficar amarelado. Amarelado? Que cansado, gente. Ele ficou com cor amarelada porque estava com anemia. O verme estava roubando o ferro do seu corpo. Que verme era esse? O verme que entrou no corpo dele é chamado de Necator americanus. Mas a médica falou que a ancilostomose também pode ser causada por outros 2 vermes. O Ancylostoma duodenale e o Ancylostoma ceylanicum. A doutora Bárbara explicou também que quando esses vermes penetram a pele da pessoa e atingem a corrente sanguínea, eles fazem um longo percurso até chegarem ao intestino. Nossa, conta mais, Melina. As larvas, circulando na corrente sanguínea, atingem o coração e seguem até chegarem ao pulmão. Lá elas se desenvolvem um pouco, sobem pelos brônquios, aqueles órgãos parecidos com tubos que levam ar aos pulmões, entram na traqueia e chegam à laringe. Na laringe, por reflexo do próprio corpo humano, as larvas são engolidas, passam pelo estômago e vão parar lá no intestino. No intestino delgado, elas encontram os nutrientes que precisam, se alimentam e se desenvolvem, chegando à fase adulta. A pessoa infectada então começa a manifestar os sintomas da ancilostomose: palidez, desânimo, dificuldade de raciocínio, cansaço e fraqueza, devido à falta de ferro no organismo. Nos casos mais graves, os sintomas são tontura e dores de cabeça, abdominais e musculares. Para as grávidas, a doença é ainda mais perigosa, podendo prejudicar o desenvolvimento do feto. O que foi?
Vocês parecem confusos. É que eu não entendi uma coisa. Você falou que a larva do verme penetra a pele da pessoa, certo? Sim, isso mesmo. E a larva se desenvolve e vira um verme adulto? Lá no intestino delgado da pessoa? Certo, isso mesmo. Boa pergunta, Léo. Você está mesmo prestando atenção. Como eu disse, no intestino delgado, elas encontram os nutrientes que precisam, se alimentam e crescem até chegarem à fase adulta, que é quando os vermes já podem acasalar. A fêmea grávida produz e expele ovos que saem nas fezes da pessoa infectada. Os ovos expelidos se rompem, liberando as larvas no ambiente onde se desenvolvem. Algumas delas tornam-se infectantes e outras não. Apenas as larvas infectantes conseguem penetrar a pele da pessoa e causar a doença. Então existe a possibilidade de alguém infectado ter feito cocô perto do campinho de futebol? Existe sim, Léo. E acho que foi isso que aconteceu. Por isso, o saneamento básico é tão importante, pois as fezes e o esgoto vão parar no lugar adequado, evitando que muitas pessoas peguem diversas doenças. Será que eu também estou com ancilostomose? Bom, isso eu não sei. Talvez seja melhor você ir ao médico fazer os exames. Se você estiver infectado, poderá receber o tratamento adequado e logo ficará curado. Pessoal, tenho que sair agora, mas lembrem-se do que falei. Como a ancilostomose é causada por meio da penetração das larvas dos vermes na pele, principalmente pelo pé descalço, é sempre bom andar calçado. Evite também contato direto com a terra. Valeu, Melina. Obrigado pela dica. Vamos aqui. Precisamos passar essas informações e dicas para os nossos amigos agora mesmo. Agora, para a gente finalizar, vamos falar de uma doença chamada filariose, tá? Conhecida popularmente como elefantíase. Então, ela é causada por um euminto chamado Wuchereria bancroft, que vive nos vasos linfáticos das pessoas, né? Esses mesmos vasos linfáticos que eu acabei de comentar. E a transmissão ela acontece de uma pessoa para outra através de uma picada de um pernilongo, chamado Culex, tá? Os sintomas na fase aguda podem aparecer fenômenos inflamatórios, né? Então, linfagite, linfadenite, além de sintomas generalizados, então febre, dor de cabeça, mal-estar, e depois de um período que pode ser de meses ou anos, o paciente pode apresentar um linfedema gigantesco em membro inferior, ou em mama, no caso das mulheres, e aí fica com um membro inferior com esse aspecto aqui, tá? Por isso que o nome é elefantíase, porque fica semelhante a uma pata de um elefante. Então, o ciclo, basicamente, o mosquito, ele pica uma pessoa infectada, acaba ingerindo lá o parasita e depois transmite para uma outra pessoa que vai ser infectada também, tá? Para finalizar, vou mostrar um videozinho de uma música que ganhou um prêmio da Fiocruz falando sobre essa doença. Você que agora com pressa cruzando a praça, peço-lhe a gentileza de escutar o que se passa. Vou falar de uma doença que agride a nossa raça. Filariose linfática tá em tudo que é idade, mas nem todo infectado desenvolve essa maldade. Pode inchar parte do corpo, limitante de verdade. O transmissor é a muriçoca, ao picar uma pessoa que tenha o verme no sangue, vira uma bomba que voa. Quando o inseto pica outro, o verme vai para a pessoa.
Semanas ou até meses após alguém ter ficado. 1 em 5 a desenvolve, cabeça dói um bocado, febre, náusea, calafrio, dor no setor afetado. Pra controlar o mosquito, eu pus tela nas janelas. Ele gosta de água suja, limpei calhas e gamelas. Tampei logo minha fossa, pois não posso mais dar trela. Use repelente, roupas que cubram pernas e braços. A Vulquerelli, a Bancroft tem que perder seu espaço. Mosquiteiro também evita que a doença meu lar. A gente e o carbamazina me respeitaram no posto. Pra mim foi um grande alívio, acabou-se meu desgosto. Dança até um forrozinho, se o senhor tiver disposto. Só que esse medicamento nem em todos faz efeito, mas o saneamento básico já melhora pro sujeito. Na área do Grande Recife se concentra esse sem jeito. Se a área da inchada fica mais espessa e dura, aí virou elefantias, incomoda é uma loucura, mas higiene bem feita pode evitar a barreira. Com amor e com carinho, o poema a gente fez. Vá num site confiável, tire as dúvidas de uma vez. Faça os exames no posto, grande beijo pra você. Muito bem. Então, finalizado aqui sobre os eumintos. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai se ver então na próxima aula. Obrigadão.